Olá, eu sou o pastor Cláudio Parra e hoje nós vamos falar sobre o medo que nos cerca. E o texto que nós vamos ler está em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto, ele mostra quando Jesus e os seus discípulos estavam em um barco no mar da Galileia. E algumas situações são importantes de nós trabalharmos. A primeira, a maioria dos discípulos de Jesus era formada por pescadores. E muitos deles não eram pescadores inexperientes. Antes, eram homens formados, experimentados nas águas. E eles haviam nascido em aldeias à beira daquele mesmo mar. Eles conheciam muito bem aquelas águas, conheciam os tempos, conheciam todas as coisas. E aqueles homens, eles foram pegos de surpresa. A Bíblia fala que veio uma tempestade violenta que era inesperada. De repente, as ondas começaram a bater naquele barco e ele começou a se encher de água e estava naufragando. Aqueles homens sabiam muito bem quais eram os perigos do mar, mas eles saíram para navegar aquela noite, porque eles também tinham conhecimento que seria uma noite tranquila, que não teriam ventos fortes, que não teria uma chuva forte e que eles passariam uma noite em segurança. Irmãos, muitas vezes nós somos deparados com problemas que nos surpreendem. Isso nos gera um pavor, um medo. O que significam aquelas águas agitadas ao redor do barco, significa o mundo ao nosso redor, que está extremamente agitado. E nós temos sido bombardeados com mensagens violentas, com uma tempestade de más notícias que tem violentado a nossa alma. E nós temos sido tomados por um medo. O medo de vermos a nossa vida naufragar, de perdermos o nosso emprego, de não conseguirmos trabalhar mais, de não conseguirmos mais sustentar a nossa família. O medo de vermos a nossa empresa naufragar. E não só perdermos o lugar onde trabalhamos, mas vermos pessoas que dependem de nós e que nós amamos também sofrendo. O medo de vermos a economia do país naufragar em uma recessão. E com isso, nós também vermos o aumento da violência, que é fruto do desemprego e da desigualdade social. Nós passamos a ter medo também de vermos o nosso casamento naufragar, de vermos os nossos relacionamentos naufragarem. Nós estamos com medo de vermos a nossa saúde naufragar. E esses medos que nos cercam, eles precisam ser vencidos. Quando os discípulos, eles estavam tomados por aquele pavor, sem saber mais como agir, eles gritaram e eles falaram assim: Jesus, nos salve, porque nós vamos morrer. Eles não falaram assim: Senhor, me ajude porque está difícil, não. Eles só conseguiam enxergar diante dos seus olhos a morte, o fim que era previsto por todos e pré-anunciado, uma catástrofe. E diante de catástrofes pré-anunciadas,
nós temos que recorrer àquele que tem poder para nos salvar da morte, aquele que tem o nome acima de todo nome e que é poderoso para nos livrar e nos abençoar, que se chama Jesus Cristo. E você sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo e em paz. Sabe por quê? Porque quem crê em Deus não pode ser abalado pelas más notícias que rondam esse mundo. Porque aquele que sabe que Deus tem um plano e uma obra para realizar através da sua vida, também sabe que Deus há de preservá-lo até cumprir a sua vontade na terra. E também porque nada nesse mundo consegue tirar o sono daquele que confia em Deus. E Jesus então pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? E ele mesmo já responde: homens de pequena fé. E Jesus então toma duas atitudes. A primeira, ele se levantou. Essa atitude foi uma atitude profética, porque hoje você também vai se levantar e você vai enfrentar todas as situações que têm te deixado com medo. Você não ficará mais prostrado diante dos seus problemas, não ficará mais à mercê das ondas do mar que tem assolado e agitado a sua vida e que tem te feito naufragar. Você não vai naufragar por nenhum problema. Qual é o nome do seu problema? Qual é o nome do seu medo? Não importa, você vai enfrentá-lo hoje em nome de Jesus. Como? Com a segunda atitude que Jesus tomou. Ele repreendeu o vento e o mar. E hoje você vai orar, vai se posicionar, vai clamar a Deus e vai repreender todo o mal que queria te levar para o fundo do mar. Esse mal não tem mais poder sobre a sua vida. E sabe o que aconteceu? Também vai acontecer com você. Houve uma completa bonança e Deus fará uma obra completa na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão e aonde você estiver. Deus não faz nada pela metade e a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele há de completá-la até a volta de Cristo. E onde havia medo, onde havia desespero, só havia medo ao redor e passou a haver paz em todos os lugares. Deus tem essa vitória para você. Deus tem paz completa. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.